20.000 léguas submarinas. Júlio Verne. Tradução José Gonçalves Villanova. Capítulo 2. Convite inesperado. Na época em que aconteceram estes fatos, regressava eu de uma expedição científica à inculta região de Nebraska, nos Estados Unidos, na qualidade de professor adjunto no Museu de História Natural de Paris. O governo francês me designara para esta expedição. Depois de percorrer o Nebraska durante 6 meses, cheguei a Nova York, no fim de março, carregado de coleções preciosas. Minha partida para a França estava marcada para os primeiros dias de maio. Enquanto esperava a data do embarque, ocupava-me na classificação das minhas riquezas minerais, botânicas e zoológicas, quando sobreveio o incidente do Escócia. Encontrava-me perfeitamente ao corrente do assunto do dia e nem podia ignorá-lo. Lera e relera todos os jornais americanos e europeus, vale dizer. Ficara na mesma. O mistério excitava minha curiosidade. Na impossibilidade de formar opinião, meu espírito flutuava entre os extremos. Que havia qualquer coisa era indubitável e os incrédulos podiam agora palpar o flanco dilacerado do Escócia. Por ocasião da minha chegada a Nova York, a questão fervia. A hipótese do Recife flutuante, a ilhota fugidia, sustentada por alguns espíritos do voo curto, fora completamente abandonada. Com efeito, a menos que tal Recife fosse equipado com máquina em seu interior, como poderia deslocar-se com velocidade tão prodigiosa? Pela mesma razão, foi recusada a hipótese da existência de um casco flutuante, de enorme destroço. É evidente que um casco abandonado não poderia gozar de tal rapidez de deslocamento. O problema só podia, pois, admitir 2 soluções possíveis, em volta das quais surgiriam 2 partidos perfeitamente definidos. De um lado, agruparam-se os que acreditavam na existência de um monstro colossal, de outro, os que admitiam a existência da embarcação submarina provida de poderosa força motora. Ora, essa última hipótese, embora admissível, não pôde resistir às investigações realizadas nos 2 mundos. Era improvável que um particular pudesse ter à sua disposição tal engenho mecânico. Onde e quando o mandara construir e como conseguiria manter secreta esta construção. Somente o governo poderia possuir tal máquina de destruição, e nestes calamitosos tempos, em que o homem se empenha em multiplicar a potência das armas de guerra, era possível que algum país tentasse, às ocultas, a construção daquele formidável engenho. Entretanto, também, esta hipótese não prosperou, diante da negativa dos governos. Como se tratava do interesse geral, visto como as comunicações transoceânicas haviam sido atingidas, isso não era possível, principalmente porque todos os atos de cada um são obstinadamente vigiados pelas potências rivais. Portanto, após algumas investigações feitas na Inglaterra, na França, na Rússia, na Alemanha, na Espanha, na Itália, nos Estados Unidos e até na Turquia, a hipótese do encouraçado submarino foi definitivamente rejeitada. O monstro voltou, portanto, à tona, a despeito das constantes zombarias que ironizava a imprensa de segunda ordem, e, nessa direção, os imaginosos abandonaram-se aos devaneios mais absurdos de uma ictiologia fantástica. Por ocasião da minha chegada a Nova York, várias pessoas distinguiram-me como honra de indagar a minha opinião sobre o fenômeno. Eu publicara em França uma obra em 2 volumes intitulada Os Mistérios do Fundo do Mar. Este livro, muito apreciado pelos cientistas de todo o mundo, transformara-se em especialista dessa divisão ainda bastante obscura da história natural. Era justo, pois, que pedissem a minha opinião. Enquanto pude negar a realidade do fato, refugiei-me na negativa absoluta. Não demorou, entretanto, que me encontrasse entre a parede e a espada, e fui obrigado a manifestar-me claramente. Com efeito, o ilustre Pedro Aronnax, professor do Museu de Paris, foi intimado pelo New York Herald a emitir opinião. Fosse qual fosse, tive de render-me. Impossibilitado de continuar calado, falei. Discuti o problema sob todos os ângulos, política e cientificamente. E aqui transcrevo as conclusões do artigo bem extenso que publiquei no número de 30 de abril. Aspas. Assim, portanto, afirma eu.
Depois de haver examinado todas as hipóteses, cada uma por sua vez, e haver rejeitado qualquer outra posição, é reforçoso admitir a existência de animal marinho possuidor de força esmagadora. As grandes profundidades oceânicas aqui ainda não nos são totalmente desconhecidas. A sonda até hoje não as alcançou. Que se passa nesses profundos abismos? Que seres habitam ou podem habitar a 12 ou 15 milhas abaixo da superfície das águas? Como é o organismo desses animais? Mal poderíamos conjecturar. Entretanto, a solução do problema que me foi submetido pode resultar em minha alternativa. Ou nós conhecemos todas as variedades e seres que habitam no nosso planeta, ou não as conhecemos. Se ainda não as conhecemos todas, se a natureza, até agora, tem segredos para nós, em ictiologia, nada mais aceitável do que admitir a existência de peixes ou cetáceos de espécie ou até de gêneros novos, de organização essencialmente abissal, que habitam as camadas inacessíveis à sonda, que um acontecimento qualquer, fantasia, capricho, como quisermos, traga de longe em longe as camadas da superfície dos oceanos. Se, ao contrário, conhecemos todas as espécies vivas, é preciso procurar o animal em questão entre os seres marinhos já catalogados e, neste caso, eu estaria inclinado a admitir a existência de um narval gigante. O narval comum, ou unicórnio marinho, atinge muitas vezes o comprimento de 2 metros. Decupliquemos essa dimensão, demos a esse cetáceo força proporcional à sua corpulência. Dotemo-lo de armas ofensivas e teremos o animal em questão. Terá proporções determinadas pelos oficiais do Shannon. Possuirá o instrumento necessário à perfuração do Escócia e a força indispensável para cortar o casco de um navio. Efetivamente, o narval tem como arma uma espécie de espada de marfim ou alabarda, segundo preferem certos naturalistas. É o seu dente principal, que tem a dureza do aço. Alguns desses dentes foram encontrados cravados em corpos de baleias, que o narval ataca sempre com êxito. Outros foram arrancados com dificuldade de carenas de navio, por eles varados de lado a lado, da mesma forma que a verruma fura a pipa. O Museu da Faculdade de Medicina de Paris possui uma dessas defesas, que tem 2 metros e 25 centímetros de comprimento e 48 centímetros de largura na base. Pois bem, suponhamos a arma 10 vezes maior e um animal 10 vezes mais possante. Lacemo-lo com velocidade de 20 milhas por hora. Multipliquemos a massa pela velocidade e teremos o choque capaz de produzir a catástrofe referida. Portanto, até melhores e mais completas informações, opinarei por unicórnio marinho, de dimensões colossais, armado, não de alabarda, mas de esporão, como as fragatas couraçadas ou os arietes de guerra, dos quais possuiria ao mesmo tempo a massa e a potência motora. Assim se explicaria talvez esse fenômeno inexplicável, a menos que nada exista, apesar de que foi avistado, visto, sentido e sofrido, e que também é possível. Fecha aspas. Essas últimas palavras eram baixo expediente da minha parte, mas eu precisava, até certo ponto, dar cobertura à minha dignidade de professor e não desejava dar ensejo ao rijo dos americanos, que, quando riem, sabem fazê-lo bem. Reservava-me assim uma saída. No fundo, admitia a existência do monstro. Meu artigo foi calorosamente discutido, o que lhe valeu grande repercussão e atraiu para mim alguns partidários. Além disso, a solução proposta permitia voo livre à imaginação. O espírito humano sempre se compraz de concepção grandiosa de seres sobrenaturais. Ora, o mar é exatamente o seu melhor veículo, o único meio em que esses gigantes, ao lado dos quais os animais terrestres, elefantes e rinocerontes são apenas anãos, podem produzir-se e desenvolver-se. As massas líquidas alojam as maiores espécies de mamíferos conhecidas e ocultam, talvez, enormes moluscos e crustáceos apavorantes, como seriam lagostas de 100 metros ou caranguejos de 200 toneladas. Por que não? Outrora, os animais terrestres contemporâneos das épocas geológicas, os quadrúpedes, os quadrumanos, os répteis, as aves,
eram moldados segundo gabaritos gigantescos. O criador vazava-os em moldes colossais, que o tempo pouco a pouco foi reduzindo. Porque o mar, em suas profundezas desconhecidas, não poderia ter conservado essas imensas amostras de vida? Nas antigas idades da Terra, ele que jamais se modifica, enquanto o núcleo terrestre está em mudança quase contínua. Por que não ocultaria o mar, em seu seio, as últimas variedades dessas espécies titânicas, cujos anos são séculos e cujos séculos são milênios? Não devo deixar-me arrastar por devaneios que já não posso alimentar, tréguas e quimeras que o tempo transformou em terríveis realidades. Repito, pois, o público formou opinião sobre a natureza do fenômeno e acreditou, sem contestação, na existência de ser prodigioso, que nada tinha em comum com as fabulosas serpentes marinhas. Contudo, se alguns viram naquilo apenas um problema científico a resolver, outros, mais positivos, principalmente nos Estados Unidos e na Inglaterra, foram de parecer que se devia libertar o oceano desse monstro terrível, a fim de assegurar as comunicações transoceânicas. Os jornais encaravam o problema especialmente desse ponto de vista e foram unânimes na defesa da expedição punitiva. Havendo-se pronunciado a opinião pública, os Estados Unidos tomaram a iniciativa. Os preparativos de expedição destinada a prosseguir o narval foram feitos em Nova York. Uma fragata velocíssima, a Abraham Lincoln, foi posta em estado de fazer-se imediatamente ao mar, sob o comando do capitão Farragut. Como sempre acontece, desde que ficou resolvida a perseguição do monstro, ele desapareceu. Durante 2 meses, ninguém mais ouviu falar dele. Nem o navio mais o encontrou, e Abraham Lincoln, completamente equipada para a campanha longínqua e provida de formidável aparelho da pesca, ali ficava imobilizada, sem saber que direção tomar. A impaciência era crescente quando, a 2 de julho, chegou a notícia de que um navio encontrara o animal, 3 semanas antes, nos mares do Pacífico do Norte. A comoção causada por esta notícia foi extrema. Não concederam ao comandante Farragut sequer 24 horas de demora. Os paióis estavam atulhados de víveres, os porões cheios de carvão, o rol da equipagem completo, era acender caldeiras e safar-se. Ninguém lhe perdoaria meio dia de atraso, e o próprio comandante estava louco para partir. 3 horas antes do Abraham largasse do cais de Brooklyn, recebi a carta redigida nos seguintes termos, aspas, Sr. Aronnax, professor do Museu de Paris, Hotel de Quinta Avenida, Nova York. Senhor, se quiser participar da expedição de Abraham Lincoln, o governo dos Estados Unidos verá com prazer a França representada pelo senhor nesta empresa. O capitão Farragut reserva-lhe um camarote. Muito cordialmente, eu. J.B. Ronson, secretário da Marinha. Fecha aspas.